A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 8h30 do último sábado, neste posto de combustível localizado no centro da cidade. Eberson Augusto Ferminiano, morador do bairro Alto, foi atingido no peito por um golpe de faca desferido por Wesley Fernandes dos Santos, morador do Monte Carlo. Wesley alega que negou uma carona a Eberson e, por isso, ele e um grupo de amigos partiu para cima dele armados com uma barra de ferro. Wesley alega que deu a facada em Eberson para se defender da agressão. A nossa reportagem conversou com seu advogado de defesa, Roberto Romano. A necessidade do acompanhamento jurídico nesse momento, tratando-se de crimes tentados, dos crimes contra a vida, esse na forma tentada, evidentemente que as circunstâncias que envolvem o Wesley, elas são bastante peculiares. Primeiro, não estamos diante de um indivíduo contumaz, com vida dedicada, com passagens criminais anteriores. Trata-se de uma pessoa, de um trabalhador, inclusive tinha chegado aqui na cidade na data de ontem, estava ali como qualquer cidadão, parado ali no posto. No momento em que a vítima e demais acompanhantes lhe pediram uma carona e praticamente lhe obrigaram que os levasse a um ponto da cidade, ou seja, lá no bairro Alto. Ele se recusou? Ele se negou, primeiro porque não conhecia as partes e não sabia com quem estava lidando. Eles não estavam juntos, não estavam juntos. Estavam lá, mas todos separados. Exato. O Wesley, normal, dentro de uma conduta normal de um cidadão de bem, trabalhador, acabaram esses outros indivíduos vindo em sua direção e começaram a lhe ofender sua honra e sua conduta era a conduta de um cidadão que estava apenas ali no posto e se via obrigado a dar essa carona mesmo que não quisesse. Diante dessa situação, como ele se negou, eles se apoderaram de uma barra de ferro, vieram em sua direção, desferiram um golpe, inclusive, se você tem as imagens, a barra até entortou nas suas costas, atingindo seu pescoço. Estava um número elevado, eram de 4 a 5 pessoas tentando... E o indiciado acabou agindo em legítima defesa, ou seja, todo cidadão tem direito de preservar e de defender sua própria vida, que é o seu bem maior. Então nós estamos diante de uma situação... A faca estava com ele? Exatamente, isso é importante ressaltar. Ele não estava armado, ele não detinha a faca. Tratando-se de número superior de pessoas, de 4 a 5 pessoas, armados, municiados de uma barra de ferro, o agredindo, ele se viu que o carro estava parado ali ao lado, tinha dentro de uma caixa de ferramenta, que tratava-se também de um instrumento comum, dentro de uma caixa de ferramenta. Ele foi até o seu carro, pegou no porta-mala e, para enfrentá-los, acabou dentro de uma luta corporal, atingindo a vítima na lateral. E, em decorrência disso, a vítima foi conduzida ao hospital. Porém, ainda que sejam argumentos de defesa, nós estamos diante de uma circunstância bastante peculiar. Trata-se de um crime onde o indiciado apenas tentou defender sua própria vida, ou seja, número maior de pessoas, eles armados, uma agressão iminente, porque não existia uma razão maior, eles acabaram vindo para cima do Wesley e desferindo esse golpe com barra de ferro, e ele, para se defender, ainda foi até o seu carro e pegou essa faca e acabou atingindo. Trata-se de um único golpe. O contexto é bastante peculiar daquele que agiu em legítima defesa, ou seja, agiu para defender sua própria vida. Na sua experiência, isso é um atenuante, o fato dele ter enfrentado 4 ou 5 pessoas que, segundo a versão dele, teriam vindo em direção a ele com essa barra de ferro e o agredido? Dentro de um conceito mais jurídico, nós estaríamos dentro da teoria que é a chamada teoria tripartite. Nós teríamos o fato típico, que é aquele que se subsume a um preceito da lei, ou seja, artigo 121, matar alguém, no caso dele, combinado com o artigo 14, que seria na forma tentada. Num segundo momento da teoria, nós temos as excludentes de licitude. E dentro de uma excludente, das excludentes estariam, está a legítima defesa, aquele que age em estado de necessidade,
aquele que age em estrito cumprimento legal do dever, o exercício regular do direito, nós estaríamos aí dentro dessa excludente a questão da legítima defesa. Quando comprovado que o indiciado age em legítima defesa, exclui a ilicitude do fato, ou seja, para eu defender minha vida, acabei atingindo outra, porque em tese, né, dentro de um popular, se eu não agisse dessa maneira, quem estaria morto seria o Wesley nesse momento. Eu conversei com os familiares, né, do Wesley, né, e eles me disseram que ele foi encontrado na casa dele. O fato dele não ter fugido para outro local, como é que você avalia também na sua defesa? Naquele momento é uma situação onde ele estava diante de um número elevado de oponentes, em que, em decorrência da lesão, os outros evidentemente iriam partir numa forma de vingança, porque estariam ali protegendo o seu amigo, os demais protegendo o amigo, que no caso seria a vítima. Então ele também tentou preservar a sua vida. No momento em que ele sai do local, tinham demais pessoas que iriam lhe oferecer o socorro necessário. Bom, nesse momento está sendo lavrado o flagrante, né? O próximo passo agora, ele vai ser detido, claro, e depois vai se submeter aí, participar de uma audiência de custódia, que é um novo procedimento agora, né? Perfeito. A autoridade policial, diante do fato, é incabível, né, a aplicação da fiança nesse momento, em virtude da quantidade de pena. Ele está sendo conduzido para a cadeia de Santa Ernestina, que é uma cadeia de trânsito. Amanhã existe um plantão judiciário, que é em Araraquara. Ele será submetido a uma audiência de custódia e provavelmente amanhã o juiz irá levar em consideração todas as circunstâncias. Eu acredito que deverá aplicar medidas cautelares para colocá-lo em liberdade e responder o processo em liberdade. Caso isso não aconteça? Aí o processo do plantão ele é remetido para a vara de origem, que é aqui em Matão. Aí o juiz de Matão competente, a defesa irá fazer os pedidos necessários para colocá-lo em liberdade, porque trata-se de agente primário, pessoa de boa índole, ocupação lícita, residência fixa. Não há nenhuma razão que incorresse nas condições da prisão preventiva. A prisão preventiva ela sempre é em decorrência do momento em que o acusado, ele de alguma maneira, ele tenta alterar a ordem do processo. Não é o caso do Wesley, porque essas circunstâncias eles são todas favoráveis. Você acredita então que ele será solto e responde o processo por tentativa de homicídio em liberdade, é isso? Se não, no plantão judiciário amanhã, depois com mais tempo, serão feitos os pedidos para o juiz da origem, que é o juiz aqui de Matão, da nossa vara criminal. Acredito muito que essa circunstância, tendo essas circunstâncias que lhe são favoráveis, poderá lhe ser concedida a liberdade provisória na forma clausulada, ou seja, mediante condições, e ele deverá cumprir algumas condições para responder ao processo em liberdade. Doutor Romano, só para esclarecimento agora, essa tentativa de homicídio ela pode ser tipificada de outra forma, como lesão corporal, inclusive, né? Ou não? Nas teses de tribunal do júri, os crimes contra a vida sempre são submetidos a um julgamento do plenário do júri, ou seja, são os seus pares, né, a sociedade quem irá julgá-lo. Imaginar uma lesão corporal, teríamos que aí embrenhar numa segunda tese para o tribunal do júri, que seria a desistência voluntária, ou seja, ele tendo condição de abater o oponente, ele desiste daquele ato, vai embora, e ele responderia então só pelos os atos que praticou, ou seja, só responderia pela lesão corporal, mas não pelo homicídio. Porém, isso só é possível mediante uma sustentação no tribunal do júri, porque o juiz singular, ele não pode reconhecer a desistência voluntária, a legítima defesa. Isso é tudo tese para tribunal do júri, para o plenário do júri. Então, a princípio, é tentativa de homicídio? A princípio, ele está indiciado como tentativa de homicídio. Porém, dentro de todas as condições que lhe é favorável, ou seja, o número de golpes foi um só golpe. Se ele tivesse dado 5, 6 facadas, já seria difícil sustentar uma legítima defesa. É um golpe, acredito que pelos laudos não tratou-se de uma lesão grave ou gravíssima, deve estar aí dentro de um contexto de uma lesão média ou leve, e ele age em legítima defesa, ou seja, para preservar sua própria vida. Obrigado pelas informações. Okay.